esse encontro e essa pressão também na Ucrânia, o que você tem visto ali? Porque o engraçado foi aquela visita aos Estados Unidos do Zelensky, que foi Sim, maltratado, né? sim. Praticamente por ele e pelo Vince, né? É. Naquela reunião. O E J.D. depois Vance agora esculachou ele, né? eles se encontram naquela postura, né? Sempre mais sisuda do Trump. E o Zelensky, não sei, a impressão que ele me passa é que ele já tá tão apanhado, né? Que ele já olha assim, né? Não é? Não é? Até a postura corporal dele tá meio tipo, que chega. manda uns drones, velho. manda um tanque, né? Tá meio assim. Eu creio que o Trump e o Putin têm um excelente relacionamento Aham. e ele vai dar uma vitória bem saborosa para o Putin nessa negociação aí. Eu creio, inclusive, que a Síria entrou nessa negociação. A Síria, explica. Então, os Estados Unidos estão há mais de 20 anos, 25, 30 anos, querendo derrubar o governo sírio. Aham. Começou com Hafez al-Assad, que era amigo da Rússia, depois Bashar al-Assad continuou amigo da Rússia. E eles sempre tentando, né? Os Estados Unidos chegaram a um ponto de patrocinar a Irmandade Muçulmana, que é um grupo extremista, para tentar derrubar o Bashar al-Assad. Exatamente. Né? Os caras tinham telefone de satélite, eles ligavam para os americanos pedindo ataque aéreo. Pô, ataca os caras aqui pra gente, entendeu? Os americanos deram treinamento, caminhonete com metralhadora, arma, tudo. Pros terroristas da Irmandade Muçulmana que eram contra o Bashar al-Assad. Que agora tá refugiado Saiu tá fora. escondido, tá na Rússia. Então, aí o que acontece? Teve aquele negócio do gás, que mataram as criancinhas, que aí deu uma encrenca em 2013, quase que a gente teve uma terceira guerra mundial. Obama mandou navios para lá, falou que ia invadir a Síria. Aí o Putin falou que se os Estados Unidos invadissem a Síria, ele ia mandar tropa. Aí a Coreia do Norte falou que ia mandar tropa também. O Irã falou, aí ele falou, não, então esquece. Para que tá complicando aqui o tabuleiro. Então, assim, eles não conseguiram tirar o Bashar al-Assad, nem o pai dele, nesses 30 anos. Meu irmão, do nada, assim, para quem tá pagando boleto, não tá podendo estudar bem, tá na correria do dia a dia, o cara fala, de repente o Bashar al-Assad pegou um avião e foi embora? O que aconteceu? O que aconteceu foi que os russos falaram, meu irmão, foi bom enquanto durou, não vou poder mais te proteger, não. Boa sorte. Tô com outro fronte aqui. Fui. Aí foram embora, os navios, os Veio aviões. a calhar, então, o conflito. E o que eu acho que foi o quê? O Trump chegou pro Putin e falou, ó, eu vou deixar tu ganhar lá na Ucrânia, mas tu me larga a Síria aí e deixa o Oriente Médio na minha mão. Mas a Síria também tem arma nuclear. Então, mas eu acho que já tá na mão dos Estados Unidos, faz parte desse acordo. A Síria, os extremistas que foram lá do Estado Islâmico, tudo patrocinado pelos Estados Unidos. Não, a Líbia talvez. Uma coisa interessante que confundir, né? poucas pessoas percebem é que a Irmandade Muçulmana, o ISIS, né, o ISIL, nunca, a Irmandade Muçulmana não, Estado Islâmico, né, ISIS e ISIL, que na prática é a mesma coisa, nunca foram para cima de Israel. Por quê? Porque tem parece ter um certo combinado ali. Um acordo de você faz um serviço sujo para mim para tirar, a gente vai trocar de extremista, tirar o extremista que é amigo da Rússia pelo extremista amigo dos Estados Unidos, pô. Entendeu? Mas não mexe com Israel, que Israel é do nosso time, pô. Aí eles fingem que vão atacar Israel, nunca atacam. Os caras, pô, por que você não ataca Israel? Não, porque tem outras preocupações. E a estratégia que os Estados Unidos usou lá no Iraque, aquela coisa de armas químicas, tudo já Também, não dá mais, né? É um outro momento. Hoje em dia a informação corre de forma diferente, né? Não, quando você estuda a história do Afeganistão, você vai ver que os Estados Unidos patrocinaram os Mujahideen, que eram os terroristas afegãos, para expulsar os russos do Afeganistão, né? É o famoso... É o Rambo 3, né? Rambo 1 é ele nos Estados Unidos, todo cheio de PTSD, né? Post-Traumatic Stress Disorder, né? Legal, O 2 é ele no Vietnã, o 3 é ele lá no Afeganistão, né? É um filme meio tosco, mas eu, quando era moleque, aprendi um pouquinho de Afeganistão com aquilo. E eu percebi que os terroristas afegãos estavam lutando junto com os Estados Unidos contra a Rússia, pô. Porque eles patrocinaram esse grupo. Desse grupo saiu o Osama Bin Laden. Ele era um mujahideen. Ele foi treinado pela CIA. A CIA treinou esses caras. Como você vê... Tô tentando extrair uma visão geral do que a gente tá acontecendo no mundo, porque assim... Manda aí, pô. Eu vejo que a gente fala bastante, né, Mário, sobre a origem das coisas, né? E eu sei que a gente tem certeza que, assim, muito mesmo, assim, talvez 80% do que a gente vive no mundo são causas e consequências de coisas que começaram à toa.
Sim. Um belo dia, um vizinho brigou com alguém da cidade do lado, isso gerou uma guerra, eles foram para países diferentes e continua a guerra, e é maluco. A gente tá até hoje vivendo consequências dessa separação. Aí um cara olha e fala, vou ganhar dinheiro vendendo arma pros dois. Isso! E aí Isso é legal, isso é legal, isso é legal. Aí só vai indo. É. Mas assim, se você tivesse que resumir, assim, quais são as coisas que estão acontecendo no mundo? Sim. Existe uma visão geral, assim, um pouco maior? Como que você tenta separar, assim, para se aprofundar, inclusive, né? Então, uma visão geral, vamos supor. Vamos olhar os Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo. Você tinha Biden Harris e Trump Vance. Lembrando que J.D. Vance já mudou de nome 3 vezes. É um cara meio estranho, né? O que tem de comum entre os dois? Substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Internet dos corpos, né? Implante subcutâneo. Controle maior da sociedade. Aumentar o aparato de espionagem. Aumentar o controle sobre a privacidade do americano. Então, isso é a tendência global. A China está fazendo isso. A Argentina está fazendo isso, o Brasil está fazendo isso, Estados Unidos está fazendo isso e iria fazer independente de Trump ou Harris ou Biden. Então, a tendência que eu vejo hoje é concentração de poder, concentração de renda, os poderosos ganhando muito mais, a classe média sendo destruída, as tarifas destroem a classe média, né? Total. Porque as pequenas empresas são completamente dilaceradas quando você impõe essas taxas absurdas, né? Gigantescas. É porque não chega na mídia, mas você vê o americano que trabalha com importação, daquela lojinha da esquina ali, do R$1,99, o cara quebrou, pô. Não tem como. Então, é o mesmo efeito que acontece durante a pandemia. Durante a pandemia você tem um lockdown. O lockdown, você é proibido de trabalhar e de comprar e vender. As empresas grandes que têm caixa conseguem ter gordura para ficar parado durante 6 meses, as pequenas empresas quebram, as grandes compram as pequenas e aumentam o seu monopólio. Então, a tendência que eu vejo é isso, esse modelo chinês de crédito social, o cara não ter mais dinheiro físico, tudo ser celular e tal, isso ser implantado no mundo inteiro e as guerras, as crises econômicas serem usadas para avançar essa agenda de um controle cada vez maior sobre as opiniões, sobre o que circula online e sobre a movimentação também, o deslocamento de pessoas. Eu acho que já a gente vai ter limitações com relação a isso, por causa do crédito de carbono. Isso é interessante, e assim, não só isso de crédito de carbono, mas há discussões, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente discutiu durante o carnaval desligar as câmeras da cidade para não pegar os bandidos, você viu isso? E assim, acho que chega num ponto também que a gente está vivendo uma geração, uma época que talvez daqui a 40 anos vai ser uma grande besteira para todo mundo, e é normal você saber que você está sendo vigiado 24 horas, né? O tal do grande irmão. E a juventude já aceitou já isso. Aceitou, já comprou isso, total. Tem pesquisas que mostram que 70% dos jovens já aceitam ser monitorados. E aí a gente entra na tal da época do 2030, né? Você não vai ter nada, você vai ser feliz. Isso. Tá indo para isso aí. Então, isso aí. Assim, a agenda do Fórum Econômico Mundial. E é meio que as pessoas não entendem muito bem como isso vai acontecer, né? Eu dou bastante o exemplo do carro. Sim. Antigamente, quem podia comprar carro eram pessoas individuais que compravam o carro e tinham um carro ali e as coisas iam surgindo. Depois que vieram os aplicativos e depois, na verdade, que vieram as grandes empresas, hoje, boa parte da fatia dos carros novos são vendidos para empresas, que vão dar para os seus gerentes e diretores, etc. Depois isso vai para as locadoras, que vão revender aí para chegar assim, de fato, na galera. Isso. E por isso que um carro hoje é R$200 mil. Um bom carro hoje é R$200 mil. Muito atravessador, né? Então, isso é o que está acontecendo no mercado imobiliário americano, mesma total. coisa. Então, assim, parece que é uma grande loucura, mas quando você olha a tendência, é isso que está acontecendo. As pessoas, elas não têm mais casa, elas não têm mais carro, elas têm um monte de cacareco. Sim. Mas elas estão deixando de ter aqueles ativos que, tecnicamente, eram nossos lastros, né? Como que você vê essa questão da posse e do indivíduo aí na ótica do indivíduo, né? Porque o americano, por exemplo, ele tem uma cultura de... Ele junta prata, né? Tem muito desses stackings de prata. As pessoas têm esses costumes. Em outros lugares, não tanto. Como que você vê o indivíduo e o consumo nessa nova configuração geopolítica? Então, eu vejo o indivíduo cada vez mais alienado, né? O cara cada vez mais acreditando no discurso oficial. Esse efeito Dunning-Kruger se impregnando, que é quanto menos você sabe, mais você acha que sabe.
E eu vejo uma estratégia muito sutil de manipulação da opinião pública. Como? Vou dar um exemplo. Elon Musk chega falando o seguinte: a gente vai olhar tudo o que está acontecendo, procurando fraude e desperdício. Aí o pessoal fala, peraí, você pode fazer isso que isso é legal, mas você vai instalar um aplicativo de uma empresa privada dentro dos computadores americanos, onde estão os meus dados todos? Aí os meus dados vão cair nessa empresa. Aí, em vez dele falar, realmente, temos um problema de privacidade aqui de LGPD, né? Temos um problema. Não, aí ele fala assim, quer dizer que você é a favor da corrupção, então? Você gosta de corrupção, né? Você gosta de fraude, né? Joga pronto a linha moral. Entendeu? Com esse discurso da eficiência, está sendo implementado um fim da privacidade, uma tirania terrível. E essas informações, a qualquer momento, podem ser usadas contra esse indivíduo. Imagina se uma empresa sabe que você tem certa tendência genética a ter uma doença. Não vai te contratar, pô. Daqui a pouco o cara tá mandando currículo para todo mundo, ninguém contrata. Ele nunca vai saber que é porque a informação que ele tem uma doença genética que ele herdou do pai, ele tem. Que ele vai chegar provavelmente aos 45 anos, ele vai se tornar inválido.